criador da plataforma Quantum Digital Morphozoom de manipulação de campos mórficos informacionais, Ivan Guerra. Tudo bem, Ivan? Muito bem-vindo mais uma vez. Boa noite, boa tarde agora, né? A gente já está no final da tarde, início da noite, e temos o prazer, né, de estar aqui com vocês, um brilhante workshop de todos aqueles que compartilharam com a gente aqui. Então, a gente tem aí um conteúdo bem rico, inclusive até para aprimorar novos encontros. Com certeza, Ivan. Bom, Ivan, vou passar a palavra para você. Quero que você fique à vontade aí nos próximos minutos, discorrendo para nós sobre essa questão de vícios e dependências. Eu já confesso, antes de mais nada, sem querer tomar o seu tempo, deixar claro que parece que esses temas veio das estrelas, porque parece que uma palestra está engranando na outra, o assunto está muito interessante, muito enriquecedor, e daqui de casa eu fico muito feliz com essa oportunidade e essa tarde maravilhosa. Daqui para frente, os próximos minutos é teu, Ivan. Você com o teu conhecimento, a sabedoria, a gente tem total tranquilidade. Fica à vontade aí, tá bom? Muito obrigado, Ivan. Gratidão. Vamos, então, começar o tema de hoje. Primeiramente, né, aquela situação. Mas como é que o engenheiro eletrônico vai falar sobre vícios e dependências, né? O que uma coisa tem a ver com a outra? Bom, aqui o primeiro parêntese. Nós vamos falar sobre vícios e dependências na ótica da física quântica, né? E não apenas numa ótica tradicional, até porque não é a minha área de trabalho. Então, antes da gente dar início ao nosso aprofundamento sobre esse tema, a gente tem aqui essas duas palavras, vícios e dependências, né? Eu posso ser viciado em uma coisa, mas posso não ser dependente dela, né? Eu posso, de repente, ser viciado em chocolate, mas não ser dependente de chocolate. Então, nós temos aqui duas ramificações importantes aqui para trabalhar ao longo da nossa apresentação. Primeiramente, eu costumo dizer que nós somos dependentes de nós mesmos. Como assim? Toda vez que nós temos qualquer tipo de comportamento emocional, habitual, repetitivo, nós estamos criando um vínculo de vício através de repetição. Como assim, Ivan? Imagine que você é casado, ou tem uma namorada, ou tem algum tipo de relacionamento, e você acaba repetindo inúmeras vezes, por exemplo, um ambiente de discussão. Imagina que essa discussão ela se repete inúmeras vezes ao longo de semanas, meses. A tua biologia, a tua neuroquímica começa criando padrões onde o seu processo interno, o seu cérebro, através de neuroreceptores, imagine fechaduras, imagine sensores que ficam recebendo essa informação 24 horas por dia. Então, você começa, então, discutindo com o seu parceiro ou com a sua parceira. A primeira vez, a segunda, a terceira, a 10ª, a 20ª, chega um momento que o seu corpo, de tanta repetição naquele padrão, ele cria um vício, que, por sua vez, pode gerar uma dependência. E essa dependência é o quê? Muitas pessoas são tão viciadas em discussão que são dependentes dela, que quando não tem uma discussão, não gera felicidade. Então, por isso é que eu falo, somos dependentes de nós mesmos em todas as situações da vida. Vou dar um outro exemplo. Nós somos dependentes, inclusive, da energia que o outro instiga em nós. Como assim? Imagine que, vamos continuar na questão do relacionamento. Imagine que eu gosto muito daquela pessoa próxima de mim. Imagina que toda vez que aquela pessoa está próxima de mim, eu me sinto realizado, eu me sinto muito bem. Nada mais está acontecendo que um processo neuroquímico de dependência de mim mesmo. Por quê? O fato da presença daquela pessoa desperta em mim, nos meus órgãos multissensoriais, o quê? Várias sensações. A sensação não vem dela.
A sensação vem o que ela desperta em mim e que, por sua vez, me cria um vício e pode levar a uma dependência. Por isso é que quando ela se afasta, eu posso gerar uma crise de abstinência. Nossa, que tristeza! Nossa, que solidão! Nossa, que angústia! Nossa, que medo! Por quê? Porque a partir do momento que eu tiro o veículo que está estimulando em mim um processo neuroquímico, então gera em mim o quê? A falta desse estímulo. E ao gerar a falta, cria em mim, então, um processo de abstinência. Dando seguimento aqui no nosso entendimento, nessa visão quântica a respeito de vícios, nós não somos dependentes apenas nessa dimensão. Nós somos dependentes de forma multidimensional. Como assim? Há pessoas que são dependentes de entidades, seres, o nome que a gente queira rotular, que estão em outra dimensão não percebida pelos nossos órgãos sensoriais tradicionais, como, por exemplo, a visão e o tato. Então, existem inúmeros casos de dependência onde seres multidimensionais, que alguns conhecem como espirituais, podem, por sua vez, através da sua presença, a presença espiritual naquele ambiente, gera naquela pessoa atividades de respostas sensoriais, criando o quê? Um vício daquela situação. E olha só que interessante. O vício daquela pessoa pode criar uma sinergia com aquele, vamos chamar de ser espiritual, para ficar mais fácil. Essa sinergia com esse dito ser espiritual pode fazer um aprisionamento desse ser naquela dimensão, porque eles estão trocando sensações. O ser espiritual está próximo de mim, porque provavelmente existe algum vínculo ou algum tipo de ressonância que eu provoco nele a dependência e ele provoca em mim uma dependência. Então, no fundo, todos esses processos de vícios e dependências estão de alguma forma ligados à dependência que eu tenho de mim mesmo. Então, vamos agora para as supostas dependências externas, né? Quando a gente fala de uma dependência externa ou de um vício externo, estaríamos falando de alguma substância, que geralmente esse tema, a maior parte das vezes, é abordado assim. Olha, o indivíduo é dependente ou viciado em álcool. Ele é viciado em algum tipo de droga mais pesada, como crack, cocaína. Ele é viciado ou dependente em cigarro. Então, geralmente, esse tema, vícios e dependências, ele está muito conectado a essa suposta parte externa. Então, vamos pegar um pouquinho sobre isso daí. Quando eu digo assim que o indivíduo é um alcoólatra, então ele supostamente criou um vício e até uma dependência no álcool. Tá, o álcool é uma substância que é ingerida pelo dependente, que por sua vez provoca nele reações. Por que nele provoca aquelas reações e em outra pessoa não? Às vezes podem ser irmãos gêmeos. Podem ser irmãos gêmeos. Em um causa dependência e em outro não. Por quê? Porque a dependência não está associada apenas ao álcool. O álcool é só o fator gatilho que vai nele, perante as questões biológicas, psicoemocionais, sociais e espirituais, desencadear nele o vício daquela resposta neurológica no viciado. Então, não adianta tirar o álcool. Não adianta colocar em mim sistemas onde eu vou, de alguma forma, sempre olhar apenas para o álcool, porque o álcool é apenas o gatilho. Eu tenho que pensar um pouco mais além e, de repente, descobrir que o vício do álcool sequer é meu. Entidades multidimensionais ou seres espirituais em outro plano dimensional
instigam a mim, através de ressonância, que eu consuma aquele produto álcool para que eu desencadeie neles uma resposta psicoemocional, me causando a mim dependente por intermediação. Então, essa dependência por intermediação é instigada a mim por campo ressonante e, com isso, eu me torno aparentemente o dependente daquela substância. Mas, no fundo, eu estou sendo um intermediário que está sendo obsediado por seres ou entidades multidimensionais que estão se alimentando não do álcool, mas da minha resposta emocional que eu provoco quando ingiro aquela substância. Então, quando eu coloco o álcool para dentro, primeiro ponto quântico. Não existe para dentro e para fora. Então, quando eu tomo um gole de álcool, primeiro, o álcool sequer existe. É apenas uma percepção da minha própria consciência. Então, no fundo, eu estou tomando um pedaço de mim mesmo que está trazendo uma reação de uma experiência semelhante a um vício. Essa reação que é causada por um campo ondulatório que eu batizei de álcool, esse campo ondulatório que eu batizei de álcool, ele faz parte do meu campo ondulatório que eu chamo de consciência. Então, quando eu, através da minha experiência, experimento aquele álcool, o que eu estou fazendo? Eu estou apenas entrando em sintonia ressonante com um campo ondulatório, com um arquétipo que eu batizei de álcool. Quando eu entro em sincronismo, esse sincronismo faz um somatório de campos ondulatórios, onde eu e uma parte de mim se interagem, dando uma resultante que eu me vicio. Essa resultante que eu me vicio, ela não vem do álcool, ela vem da resposta que a união dos dois fatores traz em mim no ambiente biológico, psicoemocional, social e espiritual. Essa resultante faz com que eu tenha a necessidade de continuar experimentando aquela experiência, que em muitos casos pode desencadear em mim um processo emocional de satisfação, de prazer, e essa resposta emocional também é um campo ondulatório que pode ser o gatilho do plano espiritual que está fazendo um sistema de obsessão em mim, porque eles se alimentam do mesmo jeito que eu estou me alimentando do álcool, que cria em mim uma sensação, a sensação é o álcool para eles, que cria neles e desencadeia um processo também energético e ondulatório. Então, nós temos aqui um ciclo infinito fechado, onde a maior parte das vezes que se tenta, principalmente com drogas pesadas, eu tenho sempre muita dificuldade para abstrair aquela pessoa daquele vício, porque eu estou olhando apenas para um prisma do seu vício. Eu não estou olhando para o vício de forma verdadeiramente holística. Eu estou olhando para o vício de uma forma pseudo-holística. Não interessa você dizer que você está tratando o vício da pessoa com acupuntura, cromoterapia, biomagnetismo, física quântica. Isso não é holístico. Holístico é o que você faz com essa ferramenta. Um médico psiquiatra, usando tarja preta, pode ser mais holístico do que um acupunturista. O que define o holístico não é a técnica que você usa, é a forma como você usa a técnica. Então, isso define o quão holístico é o seu pensamento e tratamento. Então, na minha opinião, e na opinião desse trabalho que a gente tem vindo fazendo há alguns anos, utilizando estímulo de campos informacionais através de equipamentos, ou seja, equipamentos que foram desenvolvidos com engenharia de ponta
para estimular campo informacional e descobrir esse vício, por que e para que ele serve no campo daquela pessoa. E não apenas no campo físico, mas no campo multidimensional. Se aquele vício que eu estiver repetindo for importante para a minha experiência, não interessa o processo que eu use para eliminá-lo. Eu tenho que entender quais os motivos esse vício pertence à minha experiência, para que eu tenha uma visão holística, e nem no vício eu toco. Eu toco nos fatores de desequilíbrio que estão usando o vício como compensação. Então, a partir do momento que eu pegue o fator de desequilíbrio e mexa nele, automaticamente o vício se extingue. Porque o vício não é o ponto principal. O vício é um contrabalanceamento para o desequilíbrio. Então, a partir do momento que eu enxergue o vício como o ponto de balanceamento, o ponto de compensação energético, biológico, psicológico, social e espiritual para um desequilíbrio, o vício, quando ele é esse fator de compensação, não interessa eu atacar o vício, porque geralmente eu vou substituir um vício pelo outro. Por isso é que é tão comum, nas técnicas utilizadas, você substituir vícios. Lógico, imagine uma balança. Aqui, desse lado, tem um peso de 1 quilo. Aqui desse lado, para ficar equilibrado, tem que ter um peso de 1 quilo. Aí você imagine que esse peso de 1 quilo seja um vício, qualquer. A gente pode rotular o que for. Nessa balança, o que a gente faz? Aqui tem 1 quilo de feijão. Faz de conta que o feijão é o vício em álcool. O que eu faço? Eu vou amenizar o vício dele. Ele está viciado em feijão. Eu vou tirar 1 quilo de feijão, vou colocar 1 quilo de açúcar. Mas o que eu fiz? Eu troquei 6 por meia dúzia. Eu troquei um vício por outro. Ah, não, mas espera aí. Mas ser viciado em cigarro é muito mais suave do que ser viciado em crack. Perfeito, concordo plenamente. Mas você apenas trocou 1 quilo de feijão por 1 quilo de açúcar, onde cada um deles tem consequências diferentes na sua reação biológica. Mas a troca de um pelo outro não observou o fator de desequilíbrio. Por isso você vai continuar trocando 1 quilo de feijão por 1 quilo de açúcar, por 1 quilo de farinha, por 1 quilo de biscoito. Enquanto você não olhar o que está do outro lado da balança, que é o verdadeiro desequilíbrio multidimensional, que está criando a necessidade da experiência do vício, você vai trocar 6 por meia dúzia. Você pode até ter a sorte de encontrar tratamentos que vai fazer com que aquele indivíduo se mantenha em um estado neutro, em um estado regular, em um estado controlado, mas é através de substituição ou através de exercícios que vão fazer com que aquele vício, o prazer que aquele vício traria, seja substituído por um outro prazer. Se o profissional que está tratando isso realmente olhar de uma forma verdadeira holística e não pseudo-holística, ele vai compreender essa visão multidimensional, vai ver quais são as causas que estão por trás da necessidade do vício, vai encontrar com a sua ferramenta, seja terapia, biomagnetismo, cromoterapia, acupuntura, não interessa o rótulo. Esse profissional, quando ele tiver esse olhar multidimensional, quando ele entender que nós somos seres multidimensionais, onde essa manifestação é apenas uma das infinitas manifestações, então realmente ele vai começar a compreender qual é a necessidade do vício na experiência como um todo daquele ser. Por isso, na Quantum Digital, nós desenvolvemos um trabalho que atua no campo informacional. O campo informacional, ele
precede o campo energético. O campo informacional, ele vem antes, na linha temporal, da manifestação do campo energético. E, por sua vez, o campo energético vem antes da manifestação daquilo que nós chamamos de corpos sutis e corpos densos. Então, o campo informacional, que é possível ser lido através de tecnologia, através de equipamentos de engenharia, você consegue ler o campo informacional e detectar se aquele vício é de origem biológica, psicoemocional, social, espiritual, saber com que percentuais cada um desses ramos atua sobre o seu vício e, com isso, ter uma amplitude de onde ele vem e para que ele vem. E utilizar a sua técnica da melhor forma possível, não mais querendo eliminar o vício, mas indo na fonte que deu origem ao desequilíbrio, fazendo com que o vício seja um fator de compensação. Então, a partir do momento que você interage com o desequilíbrio chave, raiz, fazendo com que o vício seja o fator de compensação, o próprio vício por si só se extingue da vida, da experiência daquele ser. No que diz respeito à parte multidimensional, como eu falei, nós ainda temos outros detalhes que têm a ver com a parte ancestral. Na física quântica, na abordagem que nós trabalhamos em laboratório, na abordagem que nós trabalhamos com essa tecnologia, nós não vemos o tempo de forma linear. Nós vemos o tempo de forma linear e de forma atemporal. O que define se o tempo é linear ou atemporal é a experiência daquela consciência. Então, a parte ancestral, que a gente geralmente está induzido a pensar que, não, o meu tataravô era viciado em álcool. Então, por conta disso, geneticamente, eu trouxe essa característica onde neuroreceptores meus, devido ao meu DNA, fazem com que eu tenha uma quantidade maior de receptores cerebrais, neuroreceptores, fazendo com que eu seja mais sensível àquela substância. O que acontece nessa visão é que o seu ancestral não foi, ele está. Na visão atemporal, o seu tataravô coexiste com a sua existência nessa realidade. Então, você, hoje, e o seu tataravô, há 200 anos atrás, estão experimentando, vivendo de carne e osso ao mesmo tempo. Por isso é que os dois, como estão em ressonância, como os dois, por conta de padrões, estão conectados, e não por genética, mas sim por epigenética, a conexão dos dois, no tempo e no espaço, faz com que um seja a compensação energética do outro, dando a sensação que você está simplesmente trazendo uma genética negativa do seu tataravô para a atual vida de hoje. No fundo, os dois estão em sincronismo atemporal e estão fazendo sistemas de compensação entre um e outro. Vou fazer uma analogia planetária. Nós temos o nosso sistema solar, com o Sol e inúmeros planetas e as suas respectivas luas. Todo esse sistema solar está em total harmonia e equilíbrio. Se você chegar e retirar qualquer um dos corpos celestes do nosso sistema solar, ele obrigatoriamente vai ter que se reajustar. É como uma dança. Vocês já viram uma dança de salão? Onde o homem e a mulher, numa dança de salão, para fazer a apresentação perfeita, eles têm que estar em sincronismo, senão pisam um no pé do outro. Então, esse sincronismo é o que acontece no sistema de vício ancestral.
Eu costumo dar um seguinte exemplo na cadeia de alimentação, de princípios e troca. Uma pessoa quer pegar um passarinho para colocar na sua gaiola. Ele acredita que isso é interessante para ele e ele vai no meio da mata, coloca uma arapuca, coloca a comidinha do passarinho e fica atrás da moita esperando. Ele pega o passarinho e a gente geralmente tem aquela tendência, nossa, coitadinho, que maldade, ele aprisionou o passarinho. Os dois, sem nenhum tipo de diferença quantitativa e qualitativa, os dois estão buscando prazer. O caçador quer o prazer do canto do passarinho. O passarinho quer o prazer do alimento que o caçador colocou. Então, não existe também, nesse sistema multidimensional, ninguém frágil e não existe o personagem do coitadinho. Por quê? Porque todos eles, de forma multidimensional, estão interagindo e fazendo uma troca. O passarinho foi atrás da comida. Quem pegou está atrás do seu canto ou da sua beleza. Tudo é um processo de sinergia. Só que quando você olha apenas numa linha curta do tempo, dá a sensação de caos. Quando você vê, por exemplo, uma pessoa, um dependente químico, num pequeno trecho da sua experiência como consciência, de repente você não entende e quer eliminar aquele suposto sofrimento, porque é um ente querido, porque é uma pessoa, porque é um cliente, porque é um paciente, mas você não enxerga a totalidade dessa linha temporal e vê que aquele vício ele está utilizando como fator de experiência multidimensional para compensar um desequilíbrio na sua consciência mais expandida. Aí você vai lá e tira o vício. Você vai lá e elimina o vício. O que é que você está fazendo? Você, na balança, tirou 1 quilo. O que é que você vai fazer na balança? Você acabou de desequilibrar aquela balança. Por isso é que é muito comum, e as pessoas até hoje em dia batizaram de adicto, e tem sempre frases feitas, né? Uma vez adicto, sempre adicto, né? A gente vive na era do papagaio. Todo mundo repete um monte de coisa, não sabe por que está dizendo. Então, todo mundo repete. Uma vez adicto, sempre adicto. Por quê? Porque não existe o pensamento holístico, multidimensional, de entender que uma vez adicto, sempre adicto, ou seja, eternamente ele é um viciado naquela substância. Não, ele está apenas experimentando numa breve manifestação temporal uma experiência. Então, todos nós somos viciados em nós mesmos, nas nossas múltiplas realidades. Desde um pequeno vício de briga, de discussão, de alegria, eu posso ser viciado e dependente em alegria. Quando eu não promovo uma risada, quando eu não promovo alegria na minha família ou no ambiente que eu estou, isso me traz o quê? Uma sensação de desarmonia, de descontentamento. E por que isso? Porque o nível de repetição de um padrão me conecta a um arquétipo de dependência. O que faz essa conexão é o nível de repetição e a minha ressonância com aquele campo arquétipo que eu chamei de vício. Estamos com 30 minutos. A gente tem sempre a tendência, né, de falar um pouco mais além do nosso tempo, mas para que a gente continue dentro do cronograma da nossa apresentação, queria saber como é que estamos aí, Nelson. Ivan, você pode concluir, nós temos ainda mais 5 minutos aí que você pode falar. Pronto, então temos mais 5 minutinhos para a gente fazer a nossa consideração final. Mais uma vez, eu gostaria sempre de deixar a ideia que nós somos seres multidimensionais que nos auto-experimentamos. Nós não somos a parte, nós não somos o coitadinho
que está querendo seguir um dogma ou outro para chegar ao todo ou à suposta iluminação ou evolução. Nós somos o todo, nos auto-experimentando em parte, nos dando a falsa sensação de individualidade. E toda a manifestação que nós chamamos de doença, de vício, de desequilíbrio, são fatores de compensação, manifestação corporal multidimensional para a correção e o ajuste dessa experiência.